Alô você, espectador do Marco na TV. Hoje vamos falar com o Dr. Cirilo Gomes Júnior. Ele que é jurista, é do Ministério Público e está em Ribeirão Preto como promotor de justiça. O presidente da Orquestra Sinfônica de Ribeirão Preto. Hoje vamos falar de um empresário muito bem sucedido na área de idiomas. Parque Idiomas, com o nosso grande Rafael Duarte. Você vai acompanhar dentro de instantes, aqui no Marco na TV. Muito bem, galera. Você quer saber como é que um jovem empresário chega e coloca uma escola de idiomas em Ribeirão Preto e facilitando a vida daquele que está em busca de uma segunda língua? Então, Rafael, como é que é essa história, Rafael? Explica aí. Bom, Marco, na verdade isso tudo começou de um modo que eu não esperava, mas foi movido por um sentimento que até hoje eu mantenho. A prestatividade, o fato de voluntariamente conseguir colaborar com o desenvolvimento de pessoas e organizações. Por volta de 15 anos atrás, mais ou menos, 20 anos atrás, na Vila Virgínia, num projeto social, eu comecei a dar aulas de inglês. Pessoas muito carentes, pessoas que tinham famílias totalmente desestruturadas. Sem ganhar nada, eu tentava, juntamente com a capoeira, juntamente com outros recursos que nós tínhamos, a arte, algum texto literário, música, MPB, tentava atrair essas pessoas de alguma forma. E, por mais que fosse difícil, por mais que às vezes as pessoas estavam lá dentro com a cabeça em outro lugar, a gente conseguia, pelo menos algumas pessoas, resgatar desse mundo que é tão difícil. Às vezes pessoas envolvidas com drogas, pessoas com famílias totalmente disfuncionais. Nós conseguimos, por meio do inglês, dar essa outra oportunidade para a pessoa, dar uma outra perspectiva de vida. E, de alguma forma, isso mexia comigo, porque eu não tive uma Parque Idiomas na minha vida, para falar a verdade. Porque se eu tivesse, talvez eu demoraria muito menos tempo para atingir essa fluência que eu tenho hoje, essa proficiência na língua. E então eu busquei fazer novos cursos, fiz faculdade com muito sacrifício, com o apoio da minha família, do meu pai, da minha mãe, de todos aqueles que estiveram do meu lado, alguns amigos, alguns professores que fizeram toda a diferença na minha vida. E foi com muito sacrifício que eu consegui juntar um dinheiro, algum recurso para poder hoje investir na Parque Idiomas. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que todo investimento valeu a pena, porque o método dele é totalmente diferenciado, ele é um método que eu acredito que foi Deus que pôs na minha vida. Então todas essas pessoas que hoje a gente consegue desenvolver a língua, eu buscava, muitas vezes eu ia dormir tarde, preparando aula para ganhar praticamente nada. Foi a partir daquele momento que eu consegui alavancar uma nova perspectiva para a minha vida também. E hoje, aqui na Parque Idiomas, com muito mais recursos, nós conseguimos oferecer esse serviço de excelência para as pessoas. Para aprender a falar, você não precisou de pretéritos imperfeitos, não precisou de críticas, nem avaliações, precisou de estímulo, de cuidado, de alguém que respeitasse a sua essência. Em pouco tempo, falar já fazia parte da sua vida. Existe um lugar onde os livros não têm palavras, mas são cheios de ideias. Na Parque, você fala inglês da mesma forma que aprendeu português, naturalmente. Descubra o Inglês Parque. Então você que está pensando em realizar uma viagem, que precisa para o trabalho se comunicar com autoconfiança, que precisa se posicionar numa empresa, vender seus produtos ou ideias falando um outro idioma, eu convido vocês a conhecer a Parque Idiomas. Eu garanto que em menos de 60 horas de treinamento, você consegue pelo menos expor a sua ideia, você consegue ter uma liberdade de fala. Nós conseguimos isso porque 100% do tempo você vai falar. E ao falar o tempo todo, ao você conseguir
treinar bastante, você gera uma autoconfiança. Ray, we've got a deal. Você tem toda a razão em não acreditar nas escolas de inglês por aí. Elas nunca te ensinaram a falar de verdade. O fato é que 95% dos alunos não aprendem a falar fluentemente. A PARC veio convocar você agora para fazer uma aula demonstrativa. É o único jeito de comparar. É o único jeito de provar que o método PARC é diferente e realmente funciona. PARC Idiomas. Aqui você fala. Então, pessoal, PARC Idiomas, o lugar onde você aprende brincando e tem o prazer de falar a segunda língua mundial, que é o inglês. Aprender brincando é muito mais saudável, né? Nós somos seres humanos, né, Marco? Nós só apenas conseguimos nos envolver e dar continuidade no processo desde que a gente sinta prazer. Por isso que a PARC percebeu a necessidade de se criar uma aula prazerosa. E aqui você encontra. Você está achando trocadilho? PARC, lugar de diversão. PARC Idiomas, diversão no seu idioma. Olá, eu me chamo Rafael Duarte, eu sou diretor da PARC Idiomas, Unidade Boulevard de Ribeirão Preto, e é com imenso prazer que, em nome da maravilhosa equipe da qual eu faço parte, estou aqui hoje para esclarecer algumas questões, tirar algumas dúvidas e contribuir para o desenvolvimento de pessoas e organizações. Por que a maioria das pessoas que estudam inglês em escolas de métodos tradicionais não conseguem falar com autoconfiança? 70% do tempo, quem fala é o professor. 20% do tempo o aluno lê, escreve ou faz algum tipo de exercícios de regras gramaticais. E apenas 10% do tempo é que o aluno vai se dedicar à comunicação oral efetiva. Desse modo, jamais mesmo ele vai falar com autoconfiança, porque nós só fazemos bem aquilo que nós fazemos muito, não é verdade? Pensando nisso, a PARC Idiomas decidiu criar sua própria metodologia, em que há 100% de comunicação oral. O ganho de vocabulários e estruturas são feitos por meio da oralidade. E além de aprender muito, as pessoas mantêm todo esse conteúdo por meio de uma mecânica pedagógica de reutilização. Todos os conteúdos trabalhados nas aulas anteriores são estatisticamente programados para que nas sessões seguintes o aluno pratique e ganhe autoconfiança e memorize esse conteúdo. Por isso mesmo que eu convido vocês a conhecer a nossa unidade na Rua Conde Afonso Celso, número 1610, e entender por que 98% dos nossos clientes recomendam e aprovam o nosso método. Descubra o Inglês PARC, você vai se surpreender. Alexandre, você tem estudado aqui por volta de 6 meses. O que você gosta mais da PARC Idiomas? Bom, gosto dos professores, do método e da forma da gente primeiro aprender a falar para depois aprender escrita ou gramática. E também a gente consegue comunicar bastante, então tem muito diálogo, tal, comunicação, isso é importante. Bom, o que melhorou muito foi minha comunicação, principalmente com meus colegas de trabalho, e até meu entendimento mesmo de um filme ou um programa de TV, alguma coisa assim. Essa abordagem que a PARC Idiomas tenta reproduzir por meio de técnicas e por meio do nosso método em si. Assim como você aprendeu o português, você aprende o inglês aqui na PARC também. Você sabia que até hoje as escolas de inglês comuns aplicam conceitos pedagógicos criados lá atrás, na década de 60? Por isso, apenas 5% das pessoas que estudam inglês através desses modelos aprendem efetivamente a falar a língua. O método PARC representa uma revolução na maneira e na velocidade com que se aprende inglês. Para entender melhor o método PARC, é preciso ter a consciência de seus 3 pilares fundamentais. Primeiro, falar com autoconfiança. Segundo, aprender com muita rapidez. Terceiro, sentir prazer durante esse processo de transformação. Para falar com autoconfiança, dizer o que pensa e colocar suas opiniões de maneira assertiva, os alunos são encorajados durante todo o tempo a se expressar como pessoa e como profissional. Para que isso aconteça, os professores PARC adotam uma postura diferente do professor comum. Ao invés de apontar erros, os alunos têm vitórias e acertos exaltados e reconhecidos. Os erros são trabalhados sutilmente, por meio de uma abordagem de adaptação e moldagem, sem impostura crítica. Isso faz toda a diferença na autoconfiança. Rapidez é o segundo ponto-chave do inglês PARC, principalmente porque tem um papel fundamental no caráter motivacional do aluno. Quanto mais ele vê resultado, mais ele se compromete com seu objetivo maior, que é a busca da fluência. Se uma criança aprende a falar com menos de 2 anos de idade, aplicar a mesma técnica com adultos traz resultados muito mais rápidos. Na PARC, o método exclusivo é 100% baseado na comunicação oral. Aqui, os primeiros livros não têm palavras, apenas ideias, que serão associadas a palavras.
Os alunos falam inglês da mesma forma que aprenderam português, com naturalidade. Além disso, o método por si só leva o aluno a reutilizar em cada aula as palavras e estruturas aprendidas nas aulas anteriores. É por isso que tudo acontece muito rápido. Prazer é o terceiro pilar que diferencia o método PARC e o torna único. É impossível atingir qualquer objetivo sem gostar do que faz. Aqui os alunos se sentem felizes e muito à vontade durante todo o processo para se tornarem fluentes. A flexibilidade e o caráter personalizado do sistema PARC permitem que os alunos falem do seu trabalho, da sua casa, da sua família e de suas experiências de vida durante as aulas. Esse é mais um fator que contribui para a memorização e para a rapidez de todo o processo. Autoconfiança, rapidez e prazer. Construídos sobre esses três pilares fundamentais, podemos recapitular e identificar 5 diferenciais PARC. Primeiro, 100% comunicação oral. Segundo, desracionalização do processo. Aqui, aprende-se um novo idioma como se fosse a língua mãe. Em terceiro, temos a simplicidade para o aluno. É fácil aprender inglês na PARC. O quarto diferencial é a flexibilidade de personalização. O material principal de trabalho das aulas são a vida e as experiências de cada aluno. E por último, como consequência dos outros 4, a rapidez com que se chega à fluência da língua falada, em um prazo 5 vezes mais curto. Por tudo isso, a PARC é a melhor alternativa para o adulto que quer falar com confiança, ter fluência em pouquíssimo tempo e se sentir bem durante o processo. Fale inglês da mesma maneira que aprendeu português. Descubra o inglês PARC. PARC Idiomas. Aqui você fala. A minha meta aqui, Marco, é poder crescer dentro de Ribeirão Preto, poder beneficiar mais pessoas, porque eu sei como professor como é você ficar por anos e não conseguir. Só eu sei como é a frustração de um aluno estudar por anos, gastar dinheiro por anos, perder várias oportunidades e não conseguir realizar o seu objetivo justamente por essa barreira que é o idioma. Então, tornar isso para mim possível é aquilo que me alimenta. Então, quanto mais eu puder fazer isso, para mim vai ser uma realização muito grande. Essa é a minha grande meta. Repeat with me. The book is on the table. The book is on the table. The book... E eu sou o Rafael Duarte, sou da PARC Idiomas e também estou no Marco na TV. Precisa ser uma tortura sem fim. Com a PARC você aprende a falar inglês 5 vezes mais rápido, com autoconfiança e de forma totalmente prazerosa. Experimente o método PARC, você vai se surpreender. PARC Idiomas, aqui você fala.